Quem sabe qual é o tema da nossa EBD? A senhora não vale, passou cola. Agora que mamãe já deu a dica, quem sabe qual é o tema da EBD? Ah, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E a gente já vem aprendendo sobre os frutos do Espírito. O pastor Samuel ministrou o primeiro domingo. Cris ministrou no domingo passado. Tivemos excelentes ensinos. E o Senhor quer falar um pouquinho mais hoje a respeito de frutos do Espírito. E eu vou colocar um subtítulo aqui: como produzi-los? Como que a gente produz o fruto do Espírito? E eu convido você, para a gente começar, a abrir sua Bíblia em Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Para a gente começar embasando o nosso ensino de hoje numa palavra poderosa que o Senhor nos deu. Tem aqui, Romanos 1, 16. Aqui diz assim, ó: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Mas eu quero que você medite nessa manhã, nessa palavra de que o Evangelho é o poder de Deus. Existe um poder disponível para nós, e esse poder, ele já é nosso a partir do momento em que a gente aceitou Jesus. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Mas para você lembrar um pouquinho de como que era isso, eu quero te convidar também a abrir a Bíblia em Efésios 2, nós vamos ler de 1 a 3, para a gente tentar lembrar como que a gente era antes de ser alcançado por esse Evangelho, pelo poder de Deus. Efésios 2, nós vamos ler de 1 a 3. Aqui. Ó, diz assim: ele vos concedeu vida. E aí, a partir daqui, ele vai falar como que a gente estava. Ó, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Amém? Amém não, né? Misericórdia. Misericórdia. Isso que a gente acabou de ler era quem a gente era. Tinha uma natureza pecaminosa, estava afastado de Deus, fazia o que bem queria, o que bem pensava, o que a carne mandava. E para a gente estava tudo bem, porque a gente não conhecia a palavra. Só que o destino disso é morte. Cada vez que a gente fazia essas coisas, a gente sabia que estava caminhando para um lugar de morte, com consequências bem ruins, com consequências difíceis. Mas aconteceu uma coisa na minha vida e na sua, que foi Jesus Cristo ter vindo. Aleluia! Ele veio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho. E quando eu estava pensando nisso ontem, Deus me fez lembrar de uma música. Eu não vou cantar, viu, irmãos? Eu vou só ler a música. Deus me fez lembrar de uma música. Na época da pandemia, a gente teve vamos dizer assim, a experiência de fazer rema online. A gente nunca tinha feito isso, né? As aulas do rema, para quem está fazendo ou quem já fez, sabe que são presenciais. Mas não tinha jeito, e Eise fez essa aula do rema online. E a gente assistiu uma aula do ministro Marcos Honório.
E ele estava falando sobre justiça de Deus. E aí ele falou de uma música. A música chama Quem é que não chora? É de Estênio Márcios. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. E nessa música, ele vai retratando alguma coisa assim, do que ele pensa, do que aconteceu no céu quando Jesus veio. E eu comecei a pensar nessa música, e ele fala assim, imagina assim, quando o homem peca, Deus se reúne lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do mesmo jeito que ele fez na criação. E ele fala, agora a gente vai precisar, né? A gente tem que ter um plano, a gente vai montar um plano para poder salvar o homem. E alguém precisava vir morrer. E Jesus Cristo se prontifica, fala, eu vou. Imagina ele dizendo, eu vou. E quando fica certo isso, não foi de imediato que Jesus veio. Foi acontecendo várias coisas, né? O tempo foi passando, Deus foi preparando a humanidade, as coisas no mundo. Se a gente estudar um pouco mais a fundo, vai ver que toda a terra estava bem planejada para a vinda de Jesus. Não foi uma coisa que aconteceu, sim. Não, tudo foi programado. Assim como a gente se programa para ter um filho, Deus também programou, e muito bem, a época, a pessoa, tudo direitinho para Jesus vir. Mas aí a música aqui, ela fala do momento em que Jesus vai descer. E ele fala assim, até os serafins, com 3 pares de asas, sentiram um tremor naquele momento. Pois o Verbo eterno, que a tudo criou, está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. Então se fez um mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e as chamas pelo nome, está partindo agora. E quem é que não chora? Partiu por amor. Olha que bonito. Foi, se esvaziou, semelhante a servo se tornou, semelhante a homem se tornou. Ele foi reconhecido como um de nós. Foi e se entregou, sendo obediente até morrer. Uma morte horrível na maldita cruz. E por tudo isso Deus o exaltou. De joelhos, céus e terras, o nome dele é Jesus. Toda a glória é seu direito e todo o poder ele tem nas mãos. Volta ao Pai e traz no peito um povo resgatado por amor. De joelhos, céus e terras, o nome dele é Jesus. Irmãos, eu chorei tanto quando eu fiquei lembrando dessa cena. Porque ele veio. O próprio Deus veio. Eu estava conversando com o pastor Salatiel ontem. Ele falou, Deus podia ter mandado qualquer um lá no céu. E já ia ser muita coisa. Mas ele manda Jesus. Ele manda o próprio Filho. Ele manda o que ele tem de melhor. E os anjos devem ter ficado assim, uau, ele vai descer. Ele vai virar homem. Ele vai. Eu fico imaginando como não foi isso. Mas, por outro lado, vocês já imaginaram como não foi quando Jesus voltou? Depois de ter cumprido o sacrifício? Vocês já imaginaram como o céu não festejou? Quando Jesus voltou? E como Deus não se alegrou, o coração dele não ficou tão feliz? Porque eu imagino Jesus chegando assim, e falando, agora, Rose, Cássia, Samuel, agora eles podem vir, o caminho está aberto. Olha ele chegando. E aí Deus o exalta e coloca ele com um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E eu estou te lembrando tudo isso, porque às vezes a gente trata o evangelho como uma coisa comum, mas ela não é comum. A gente trata o evangelho como se fosse alguma coisa assim que, eu aceitei Jesus. Não é bem assim. Eu acho que a gente nunca vai ter a dimensão exata do que foi isso. Do que Deus fez por nós. Do que Ele operou em mim e em você. Do poder que opera em mim e em você. Eu acho que a gente nunca vai ter na dimensão total o que Deus fez. O amor dele
por mim, por você e pelos que vão chegar. Não é isso? E aí, eu coloquei aqui que quando Jesus fez isso, ele nos vivificou. A Bíblia diz que ele nos vivificou estando nós mortos. A partir do momento que Deus deu para ele todo o poder, agora ele pode, a partir que a gente aceite a ele, né? Aliás, que a gente venha para ele, que nosso coração se quebrante, ele pode nos vivificar. Ele pode e ele faz mudar a nossa natureza. A Bíblia diz que nós não temos mais a mesma natureza. Aquilo que a gente fazia, indo pelos nossos pensamentos, como a gente leu, não é mais a nossa natureza. Ele deu para a gente nova natureza. Quer a gente acredite nisso ou não. Antes, quando a gente queria fazer algumas coisas, se manter firme, se manter sem pecado, a gente não podia. Porque a nossa natureza ela tinha tendência ao pecado. A gente ia pecar de qualquer jeito. Mas agora não. O que a gente precisa fazer, então? Renovar a mente com a palavra. Né? A gente precisa renovar a mente com a palavra. Porque agora nós somos aceitos por Deus. Nós temos uma nova natureza. Deus, ele providenciou, assim como ele providenciou a vinda de Jesus, em todos os detalhes. Quando Jesus morre naquela cruz e livra eu e você do pecado, da maldição eterna, ele não faz só isso para quando a gente chegar no céu. Ele faz isso para que a gente tenha vida plena e vida em abundância. Uma vida boa aqui. Ele escolheu um povo dele, diferenciado dos outros. Um povo que pode passar pela tribulação sem sucumbir a ela. Um povo que pode andar, sim, em santidade. E o que nos diferencia neste mundo? Andar em santidade, andar em amor, andar segundo o que Deus colocou para a gente. Essa é a nossa principal diferença. Às vezes a gente fica ouvindo as pessoas assim, eu pensei que quando eu aceitasse Jesus, as coisas tudo ia ficar boa. Né? Que eu ia ficar tranquilo, que não ia mais ter problema. Não é bem assim. O que mudou não foi os problemas, o que mudou foi o seu poder para enfrentá-los. O que mudou não foi as circunstâncias, o que mudou foi a sua autoridade para enfrentar as circunstâncias. Foi isso que mudou. E isso faz toda a diferença, irmãos. Você já imaginou alguém chegar para você e falar e ficar te humilhando naquela área, e uma certa hora ela chega para você e aquilo que ela faz não faz mais efeito? Simplesmente porque você agora tem outro poder, simplesmente porque agora você está revestido e aquilo não faz mais nenhuma diferença? Você imagina quando o diabo começa a atrapalhar você naquela área, aquela que era de antes, lembra? Que você caía sempre, ficava com problema, chorava, ficava triste. E de repente ele vem com as mesmas artimanhas, com as mesmas coisas. E você olha para ele e fala, Quê? Eu acho que ele fica baratinado. Como assim? Funcionou o tempo inteiro, a vida toda, e agora não funciona mais. É o poder do Evangelho. Operando na gente. Operando em você. Você tem o poder do Evangelho operando. E você sabe qual é a pior desgraça na vida de um crente? Me permita falar assim. É saber, ter e não saber disso. É ter e continuar dizendo, eu não posso, eu estou assim, vai ser sempre assim. É as coisas acontecerem e você ficar assim, meu Deus, não consigo. E tudo que Jesus fez na cruz? E tudo que Ele conquistou para nós? Isso é mentira de Satanás. É artimanha dele, para que a gente fique assim, baratinado. Porque quando ele tira, ele não consegue tirar a gente manter a gente lá no mundo. Ele tenta tirar a nossa alegria, a nossa vida com o Senhor. Ele tenta fazer com que a gente saia do caminho e não desfrute de tudo que Deus tem para nós. Mas ele chegou atrasado, né? Porque o povo, principalmente o povo aqui do Lamarão, conhece o Deus que tem, não é isso? Sabe o poder que tem, bota o cão para correr, como a mamãe sempre fala aqui. Não é assim? E para que Deus ele nos
Ele fez tudo isso, Ele nos resgatou. Deus falou comigo aqui, ó. Ele fez isso para que a gente dê fruto. A Bíblia diz assim: eu vos escolhi para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus, Ele nos escolheu com um motivo, com um propósito. E é tão interessante ver como Deus age. É tão interessante ver como é o operar do Senhor na nossa vida. Porque Ele alcança outras pessoas através de mim e através de você. A Bíblia diz que os anjos poderiam vir pregar o Evangelho, mas Ele confiou essa missão a nós, aos homens. E quando eu li aqui, que o Espírito Santo me falou que Ele nos escolheu para a gente ir dar fruto, eu fiquei pensando, mas dar fruto, Pai, não é ganhar pessoas para Cristo? Sim, também é. Mas a gente não ganha pessoas com a nossa vida? Não é? Às vezes a gente consegue pregar sem palavras, né? Tem um autor, eu não vou usar falar porque eu não me lembro direito se é ele, mas diz assim: pregue, se preciso for, com palavras. Porque antes de pregar com palavras, antes de abrir a boca para dizer que você é crente, você tem que pregar com a vida. A nossa vida, elas falam mais alto. Os nossos frutos, eles falam mais alto. O nosso poder para enfrentar certas coisas que deixam o mundo descabelado, fala mais alto, chama atenção. Se você fica falando, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, mas não dá fruto, faz igual a rainha Elizabeth diz uma vez: se você tiver que falar que é, você não é. Se você tiver que falar que eu sou crente, viu? Eu sou crente, você não é. Por quê? Porque quem é, as pessoas já veem. Quem é, o jeito, o porte, como anda, como fala, como trata, chega na frente. Não precisa abrir a boca. Quando a gente vê alguém falando assim: olha, eu sou isso. Você está sabendo o que está falando? Eu sou isso, eu sou aquilo. Pode apostar que não é. Porque as pessoas não reconhecem ele como tal. Por isso ele precisa dizer. Que se as pessoas reconhecessem, ele não precisava falar. O nosso testemunho, as nossas ações, elas chegam antes, muito antes da nossa boca. É por isso que Deus fala assim: você precisa produzir frutos. Você precisa produzir frutos. Produzir fruto é uma tarefa nossa. O pastor Samuel bem explicou que nós éramos videira brava, oliveira brava, enxertada na oliveira. E ele falou também que quando isso aconteceu, Deus potencializou, não é? Porque a oliveira brava, enxertada na oliveira original, ela faz com que o fruto potencialize. Deus já nos deu poder para isso. A gente tem tudo para frutificar. A gente tem tudo para dar bons frutos. A gente tem tudo, todas as coisas, tudo que era preciso, Deus já preparou para que a gente possa dar frutos, para que a gente possa produzir frutos. E Ele espera, aliás, Ele ordena que a gente vá e produza frutos. E que os nossos frutos permaneçam, que os nossos frutos sejam bons. Frutos, na verdade, são bons, né? Porque a Bíblia diz que o que faz a carne não é fruto, é obra da carne. Aquela lista que está lá também em Gálatas. É obra da carne, não é fruto. Mas o fruto, ele permanece. O fruto, ele é bom. O fruto, ele é agradável. E o fruto, ele alegra até as outras pessoas, não só a gente, né? Se for um fruto muito grande, a gente não compartilha sozinho. A gente não come sozinho, a gente compartilha. A gente divide. Então, o fruto é algo que a gente precisa produzir. Porque Deus, Ele fez assim. Ele mandou assim, Ele projetou assim. E Ele nos capacitou para isso. No começo do que a gente estava falando, a gente leu que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É preciso a gente acreditar nisso. Sabe como uma criança acredita? Ela acredita. Se você falar alguma coisa para a criança, quem é mãe e pai aqui já viu. Ó, às vezes ela chega assim para a gente e fala assim: mamãe, o que é isso? Aí eu falo assim: é uma garrafa. É uma garrafa de água.
Se chegar alguém depois e falar para ela assim, o que é isso? Ela vai falar, é uma garrafa de água. E se a pessoa falar assim, não é não, isso aqui é uma vasilha. Ela vai falar, não é. Isso é uma garrafa de água. E pode ser quem for que fale para ela que isso aqui é uma vasilha, que ela vai continuar dizendo que é uma garrafa de água. Ela não reda pé. Por isso, se você ensinar alguma coisa errada para a criança, vai ser difícil de tirar dela. Porque ela segura aquilo. E se você falar assim, quem falou para você que isso daqui é uma garrafa de água? Ela fala, minha mãe. Alguém que eu confio falou. E se ela falou, eu não duvido. E ela diz, porque diz que aquilo ali é uma garrafa de água. Não é uma vasilha ou qualquer outro nome que outra pessoa queira dizer. O que Deus fala é a verdade. O que Deus fala, a gente precisa agarrar, a gente precisa crer, e a gente precisa arredar o pé. Seja o que for que falarem que não é, a gente fala, é porque o meu Deus falou. O meu Pai falou. Se Ele fala que eu tenho poder para enfrentar qualquer coisa, que Ele está comigo, que Ele que me fortalece, que eu tenho que dar fruto, eu tenho que agarrar essa palavra. Se Ele fala que já me equipou com todas as coisas que eu preciso, eu tenho que agarrar essa palavra. Eu tenho que crer, eu tenho que segurar isso. Amém? Amém. Deixa a gente ver aqui. Mas vamos falar como é que a gente produz fruto, né? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A gente vem estudando esses 2 domingos a respeito dos frutos do Espírito. O Espírito que habita em nós, que a gente deve produzir os frutos. E agora eu vou falar para uma Cássia não falar não, viu? Vocês lembram, são 9. Vocês lembram algum deles? Alguém lembra o nome dos frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito que a gente tem que produzir? Mamãe não vai falar. Houve longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Amor, alegria, paciência, longanimidade. Aquela coisa que fica assim, tudo mais calmo, paz, mansidão. Ó, o fruto do Espírito são 9, não é isso? Amor, alegria e paz. Paciência, longanimidade, bondade, benignidade. Pastor Samuel explicou muito bem a diferença dos dois no primeiro estudo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês estão de parabéns, todo mundo acertou. Falamos todos os frutos do Espírito. Tudo direitinho. E eu estou falando aqui porque Deus me colocou... Me disse assim, olha, como é que a gente produz frutos do Espírito? Como é que eu vou produzir amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Quem olha essa lista fala, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Mas não é não. Você está pronto para produzi-los. Você está pronto. A partir do momento que você disse sim para o Senhor, a obra perfeita que Ele fez em você, em mim, mudando nossa natureza, ela nos qualifica para poder produzir os frutos. E por que, Rose, que às vezes é assim, parece tão complicado a gente produzir os frutos do Espírito? Por que às vezes parece tão difícil a gente produzir os frutos do Espírito? E Deus me deu 2 palavras para isso, 2 respostas quando eu estava estudando. Uma das formas, a primeira forma, aliás, a primeira forma que a gente precisa para produzir os frutos do Espírito, está lá em Romanos 8, nós vamos ler, de 5 a 9. Romanos 8, de 5 a 9. Ok? Vamos lá? Os que vivem segundo a carne
tem a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Você sabe que Deus me disse assim, uma das coisas pelas quais a gente tem dificuldade de produzir fruto é porque a gente não se inclina para as coisas do Espírito. Irmãos, se inclinar para as coisas do Espírito é a vida do crente. É a vida do crente. Se inclinar para as coisas do Espírito, orar, tirar tempo com Deus, ler a palavra, é a nossa essência. É a nossa essência. Olha, depois que você passa um tempinho lá no secreto, louvando ao Senhor, orando, engrandecendo o nome dEle, eu duvido que você saia de lá e arrume briga com alguém. Porque a mansidão está ali. Você está quebrantado, a mansidão está presente. Quando é que a gente fica irritado e começa até aí a extrapolar se não tomar cuidado? Quando a gente está muito ligado nas coisas da carne. Quando a gente está muito envolvido no dia a dia, na correria do dia a dia. Eu não estou nem dizendo que são coisas ilícitas, não é disso que eu estou falando. Mas no dia a dia, na correria, faço isso, faço aquilo, outro. E o tempo com Deus? Quanto mais a fazeres, e Satanás é perito em colocar coisa demais para a gente fazer, quanto mais a fazeres, nos distanciam daquele tempo precioso com o Senhor, mais propenso a gente é a não exercer nenhum fruto do Espírito. E ainda achar que está certo. Porque a gente fala assim, eu não estou vendo que estava fazendo isso, que eu estou atarefada, que eu estou aqui, parecendo Marta falando, né? Senhor, manda Maria, pelo amor de Deus, me ajudar. Por quê? Porque a gente está envolvido, enredado com outras coisas, que não são pecados, não estou falando de pecado, mas com coisas que tiram a nossa comunhão com Deus. E se a gente não se inclina para as coisas do Espírito, vai ser bem difícil produzir os frutos. Mas se a gente se inclinar, eles vão naturalmente, surgem naturalmente, eles fluem naturalmente. Você vai andar em paz, você vai andar em amor. Você já viu alguém sair do lugar secreto com a cara emburrada? Com raiva? Você já viu você acabar de orar e está chorando assim, triste, depressivo? Você pode até chegar lá nesse estado, porque a gente está propenso, né? Alguma coisa não chateia. A gente não fica assim tranquila a vida inteira, se não for aos pés do Senhor. Mas quando a coisa começa a apertar, quando a gente começa a se entristecer, quando aquela palavra dura veio, e a gente precisa liberar perdão, e a gente vai para os pés do mestre e se quebranta, a gente não sai lá mais triste. A gente sai alegre. A gente consegue fazer. Isso fica natural. Você chega, o rosto brilha. E aí você tem paciência com o menino, né? E aí você é bondoso com o marido, né? Você fala de outra forma. Por quê? Porque você tirou um tempo para se inclinar para as coisas do Espírito. E a segunda coisa que Deus me falou aqui, e eu já estou terminando com essas falas, é que a gente produz fruto do Espírito por escolha. É uma decisão. Eu preciso escolher. Vamos abrir lá em Deuteronômio, acho que é 30:19. Deixa eu ver se é 30:19. Deuteronômio.
Deuteronômio 30, 19. Olha só, Deus falando: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivais plenamente, vós e a vossa descendência. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele fala: ó, eu te dei o poder de escolha, mas escolhe o certo, escolhe a bênção, escolhe. Irmãos, é uma escolha. É uma escolha. Quando a gente está diante de uma situação que está ali nos apertando, é a gente que escolhe se vai ficar com a raiva ou se vai perdoar, se vai amar ou se vai odiar, se vai ser fiel ou se vai ser infiel. É sempre uma escolha. A gente para diante de uma escolha para depois tomar uma atitude. A atitude, ela não brota assim, a gente não é obrigada a tomar ela, não. A gente tem poder de escolha. E Deus, Ele nunca vai nos obrigar a escolher alguma coisa. A Bíblia diz lá em Oséias que Ele nos atrai com laços de amor. Não é com imposição. Mas Ele espera que a gente decida pela coisa certa. Ele espera que a gente decida da forma certa. Porque a forma certa é bênção. E, para concluir, eu quero dizer assim, a gente tem os frutos e eles não nascem grandes. Alguém já viu um fruto nascer pronto aqui? Não, eles não nascem grandes, eles nascem pequenos. Então, cada vez assim que você tem a oportunidade de andar em amor ou não andar, e você escolhe andar em amor, olha o fruto brotando. O fruto brotou. Você tinha o poder de escolha de andar em amor ou agir pela carne. E você escolheu andar em amor. Então o fruto brotou. E quando você tem a decisão de novo de andar em amor ou usar a sua própria carne, você escolhe andar em amor, olha o fruto aumentando. Olha o fruto aumentando. A cada escolha que a gente tem, em todos esses frutos, eles vão crescendo e aumentando. Aumentando. Olha, eu estava olhando ontem uma melancia, ela não nasce grande. Acredita que ela não nasce grande? Ela nasce pequenininha assim, ó. Mas depois é capaz de você ter que usar mesmo as duas mãos para segurar. Porque ela já é um fruto gigante. Enquanto ela é pequenininha, você pode até passar por ela despercebido. Enquanto você está no começo das suas decisões, pode até ser que você ache que não está acontecendo nada. Mas a cada decisão que a gente tome, de andar em amor, de andar em paz, de andar em alegria, de praticar bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, esses frutos vão crescendo. Vão crescendo. E vai ter uma hora que eles são tão grandes na nossa vida que você não tem, nem lembra mais como era agir de outra forma. Porque eles não são pequenos, agora eles são grandes na nossa vida. Agora eles já fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Agora a gente não consegue mais escondê-los. E é mais tranquilo de fazer. Só que é um processo. Portanto, não desanima. O fruto, a partir do momento que ele começa, ele não vai morrer. Pode ser que uma hora você tinha que andar em alegria, decidir pela alegria, e você decidiu pela tristeza. Ele só não cresceu, mas ele está lá. Aí você lembra disso, e Deus vai te dar a oportunidade, pode apostar, de você andar em alegria, e você anda em alegria, e ele vai crescendo. Cada vez que a gente decide, é uma decisão. Cada vez que a gente decide, os nossos frutos, eles vão prosperar. É simples assim. É simples assim. É inclinar para o que Deus fala e decidir, cada vez que apresentar as duas situações na sua frente. A gente já foi empoderado para isso. Deus já fez o que precisava fazer. Agora depende só de mim e de você. Andar no Espírito, praticar o fruto do Espírito.
Ok? E como nosso pastor sempre fala aqui, ó, você pode. E você fará. Não é assim que ele diz? A gente pode. E a gente vai fazer. Não vai deixar para isso mesmo, não. E para encerrar, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero que você repita comigo 3 frases que são textos bíblicos. O primeiro diz assim: eu sou mais que vencedor. Vamos lá? Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Isso. E eu escolho a bênção, os frutos do Espírito. Amém, meus irmãos. Amém. Era isso que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nosso pastor já está aqui. Aleluia.